Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. É um enorme prazer estar aqui hoje, nessa tarde de sexta-feira. Eu sou Kelly Spínola, sou atriz, palhaça, contadora de história. Eu vim falar também, bater um papo, para falar um pouco do livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Por que esse livro? Por causa da importância desse livro. Esse livro me impactou muito quando eu tive a oportunidade de lê-lo. Esse livro, ele apresenta a história da Keide. É uma menina que é raptada de África aos 8 anos. E é um livro que conta 8 décadas de história. É um livro impactante porque é um romance e ele tem aspectos históricos. Fala da escravização, fala de todos os tipos de abuso que os escravizados passaram, abusos físicos, emocionais, psicológicos. Ele é um livro delicado porque eu entrei em catarse, eu confesso que eu entrei em catarse lendo esse livro. Eu chorei muito ao ler esse livro, porque foi a realidade do nosso povo. Ele foi publicado em 2006. Ele é um livro de mulher negra, da primeira pessoa. E você sabe o que é muito interessante? Que a gente tinha alguns livros escritos pela Casa Grande, pela perspectiva do homem branco, do branco. E esse livro tem a perspectiva de uma mulher negra, que é Ana Maria Gonçalves. Ela é mulher negra e ela escreve esse livro colocando a personagem, a Keide, na primeira pessoa. Nesse livro também vai ter colorismo, relação interracial, diáspora, diálogo com a nossa ancestralidade. Vai falar dos ibejis. Para quem não sabe o que é os ibejis, pela cultura iorubá, os ibejis são os gêmeos. E no livro também fala que traz muita sorte. Fala dos abicus. Eu estou dando um panorama de algumas coisas. O que vocês forem se interessando, vocês vão pesquisando. Tem também os abicus. Fala também, gente, da religião de matriz africana. Muito interessante. Fala sobre Xangô, sobre Nanã. E eu vou abrir para as pessoas que queiram falar sobre o livro. Pessoas que, como eu, leram esse livro e querem falar um pouco. Essa live vai estar gravada também, tá? Compartilhe com as pessoas. Uma pessoa que solicitou para participar. Vou chamar. Olá! Tudo bem, minha querida? E aqui, você já leu o livro Um Defeito de Cor? Você ainda não Melhorou. leu o livro Um Defeito de Cor? Não. O que te levou a essa leitura específica? Porque são tantas mulheres negras maravilhosas que Sim. realmente é difícil hoje você optar. Porque como a gente está aprendendo se envolver pela literatura negra a partir de nos últimos 5 anos, eu acho. Para mim foi. Para Sim, mim foi. Eu fui despertada pela Neuza Santos, por causa da sim. psicologia, né? Então, É. a gente faz faculdade e não estuda a questão racial e não estuda mulheres negras, e estuda sexualidade, estuda feminismo, mas não estuda feminismo negro, não estuda literatura negra, não estuda as questões raciais pegando essa mulher, porque eu acho que é diferente, né? Uma mulher na literatura, a mulher negra da literatura, tem muito o que dizer e muito o que ensinar para a gente. Então, eu estou esperando você falar um pouquinho por que você foi para ela. Para essa, Então, poderia ter sido outra. sim, na verdade, eu tenho, eu Sobretudo, sou,
Eu Não, pode sou, continuar. assim, apaixonada. A minha pesquisa é étnico-racial, o protagonismo da mulher negra na dramaturgia teatral belo-horizontina, a priori. Uhum. E eu sou apaixonada por Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Chimamanda, já li vários outros livros. Mas o que me provocou a ler Um Defeito de Cor foi Ah, não. uma matéria que eu fiz de iniciação científica com a Shirley Miranda, na FAI, na UFMG, e ela nos Aham. provocou a ler esse livro. E aí, ela falou muito desse livro, ela falou também de Pele Negras, Máscaras Brancas, de Fanon, ela falou Uhum. de Desde Dentro, da Shelley Walker, mas quando ela falava, gente, leia Um Defeito de Cor, quando ela explicava questões do colorismo, questões da ancestralidade, questão da mulher negra na primeira pessoa, entendendo que foi uma mulher negra escrevendo esse livro, aí eu falei, gente, quero para a vida, porque além de fazer parte da minha pesquisa, eu queria conversar diretamente com essas personagens que têm uma propriedade naquilo que faz. Não só o branco escrevendo sobre a gente, não só a Casa Grande Claro, escrevendo. Eu claro. queria ouvir a voz da senzala. Você entende? Porque como esse Entendo. livro fala do século XIX, é um livro que aborda a escravização dessas pessoas negras. Eu queria ouvir, sabe, partindo de uma mulher negra como protagonista da história. E vou te falar, garota, é o livro da minha vida. De verdade. Porque. Ah, o livro, então, o livro da minha vida, eu falei da Neuza Santos, mas antes o livro da minha vida não foi Neuza Santos, foi das mulheres negras, foi Quarto de Despejo. Carolina Maria de Jesus. Carolina, porque quando eu li Quarto de Despejo, até porque eu fui empregada doméstica, né? Sim, E aí eu vivi muito daquelas questões do quarto do despejo. Muito, sim. muito, Os muito. E eu quartinhos como senzalas. exatamente. E eu fiquei me perguntando, bom, eu enquanto denominada pela minha cultura como pessoa branca, eu fiquei no quarto de despejo, imagina então o que é o quarto de despejo das mulheres negras da minha época, porque eu tinha, as minhas amigas na época eram amigas negras, e a gente Sim, dormia assim, uma em cima da outra, que nem era quarto, era realmente é, a área de serviço. Depois que exatamente. a elite, depois que a burguesia, então, constituiu em suas casas, essa ideia do quarto da empregada. Não tinha na minha época, em 68, 70, não tinha, é, não era tão comum que as Entendi. casas de classe média tivessem quarto de empregado. Entendeu? Entendi. Então, o primeiro livro da minha vida foi Quarto de Despejo. É, Então, assim, mulher negra como protagonista. Então, era ela, a mulher negra, a Maria Carolina de Jesus, como protagonista da sua própria Carolina história. Maria de Jesus, exatamente. Entende? Ela é a protagonista da Aham, própria história. da E própria ela não história. está no cânone na faculdade. Ela não é como. Ela, Não é, entende? aham, Ela é entendo, discriminada. Na mesma época aham. de Lispector, surgiu Carolina Maria de Surgiu Jesus. Maria de Jesus. Inclusive, tem na época eu vi, tem inclusive um encontro das duas, Pois né? é. É lindo ver isso. Mas o Naquela que. época, você imagina. Pois é, mas o que eu entendo? O racismo estrutural faz isso com os nossos corpos negros. O racismo estrutural é uma estrutura que faz com que nossos corpos negros não cheguem dentro das Ah, universidades, que aham, nossos jovens negros periféricos são mortos a cada 23 minutos pela polícia. Você entende? Que claro. quantos professores negros nós temos dentro da universidade? Esse Gente, racismo estrutural que permanece, que eu acho um absurdo, é o mesmo racismo que não deixou a Maria Carolina chegar junto com a Clarice. Carolina Maria de Jesus. Exatamente. Carolina Maria de Jesus. Entendeu? Por que é racismo? Dá para a gente entender que o racismo estrutural faz isso com os nossos corpos negros. Minha querida, eu vou ter que chamar outras Outra pessoas. pessoa, claro. Você Claro. quer Mas mais? foi Você muito quer bom fazer estar aqui mais com alguma você. Eu vou continuar pergunta? aqui.
Tá bom? Ai, muito obrigada, viu, pelas suas considerações. E eu vou ler, tá aqui, ó. Anotei aqui na minha, ó. Muito tá? bom. Anotei aqui o que você me colocou, você me apresentou, né? A mulher negra como protagonismo da sua própria história nesse defeito de cor. E depois a gente conversa. Ai, por favor, eu quero conversar Beijo. mais, gente. Quero conversar mais sobre esse livro. Beijo, minha querida. Beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada a você. Gente, que coisa mais linda, né? Eu estava falando sobre o racismo estrutural. Tem até um livro sobre o racismo estrutural. Se eu não me engano, Almeida. Eu tenho até ele aqui. Eu ainda não li, mas também tem vários livros sobre racismo estrutural. Eu acho que a gente tem que estar lendo, né? Eu estou chamando aqui, que fez uma solicitação maravilhosa, Marivoa, linda. Mulher! Que saudade de você! Tô doida para conversar sobre esse livro, porque eu achei muito engraçado que você postou sobre o livro e eu tô terminando de ler o livro agora. Eu preciso conversar sobre o livro. Ai, vamos falar do livro? Vamos falar do livro, por favor? Por favor. Eu fiquei muito assim, envolvida no livro, principalmente pelo fato de estar narrando na primeira pessoa, né? A personagem principal, ela se chama Kende, e é muito interessante como a autora constrói essa narrativa, né? Ela brinca com essas temporalidades. Então, o livro começa com ela criança, né? Uma menina negra, de 7 anos de idade, que sai da África com toda a sua cultura, sua temporalidade, suas crenças, as crenças africanas. É muito bonito e poético o modo como a autora descreve, né? E o livro já começa assim com um conflito muito tenso, que é a criança assistindo a mãe sendo estuprada e o irmão sendo morto por guerreiros, né? Sim. E aí começa esse enterro, que ela vê o rio de sangue dos familiares dela e ela não pode fazer nada. E, nossa, é muito tenso, já começa nessa tensão, assim. E aí ela vai... Já tô dando spoiler do livro, né? Eu tô vendo. Mas são 950 páginas. Isso é só 970. Dá pra pessoal ver. Tem muita coisa. Para o pessoal querer ler. E aí, ela, a Kende, a personagem principal, ela tem uma irmã gêmea que, na cultura dela, gêmeos trazem muita fortuna, né? É auspicioso, elas são trazem muita sorte. Então, a avó delas saem com elas em viagem, em partidas para outra cidade, e elas sempre com esse medo, e elas são acolhidas por outra família. Calma no spoiler. Por favor. E aí, eu vou contar que, tipo, a partida tem um acontecimento, que eu não vou contar o quê e por como. Favor. Ela vem pro Brasil, né, nos navios negreiros, assim. E aí vai contando todo esse processo de construção do Brasil, que é muito forte, o modo como a autora constrói isso em paralelo com a história da personagem principal. É muito bonito, é muito poético, a gente se envolve muito profundamente. E você estava falando que era o livro da sua vida, se transformou o livro da minha vida também, assim, é muito bem escrito. Inclusive, quando eu estava lendo, eu me perguntei, gente, esse é um livro de merecedor de prêmio Nobel. E aí eu lembrei... Então, ela ganhou prêmios. Ela ganhou um prêmio... Nobel Internacional. Eu já li livros de prêmios Nobel, não chega. Aquele livro não chega nem perto. Pois é. Não é nem perto. Mas, assim... É muito bonito, assim. Tem uma parte que me toca muito, que é sobre como ela consegue descrever situações que aconteceram no período da escravidão e hoje ainda são muito recentes, ainda é um problema, ainda é uma questão. A gente realmente não se curou do processo colonial, né? De como que ela não fala sobre a religião africana dela com o marido, de como ela é trocada por outra, sabe, essa sutileza, assim, do marido nunca apresentar ela para os amigos. Nunca. Infelizmente, isso ainda acontece.
Pois As mulheres ter negras, que é a vergonha. solidão da mulher negra, né? Sim, sim. Solidão da Mulher Negra. Então, é um livro histórico. Eu acho que para a gente se entender como homens e mulheres negras, a gente tem que entender a nossa ancestralidade. A gente tem que entender de onde viemos. A gente tem que entender a nossa história. Porque a nossa história foi invisibilizada. A nossa história foi contada por brancos. A gente não tem tantas coisas assim contando da gente, falando mulheres e homens negros contando a nossa história, sabe? Então eu acho que é muito importante para a gente entender quem somos, para entender o Brasil, para a gente entender o racismo estrutural. Então, essa é a contribuição do livro. E todas as pessoas que passaram pelo Teatro Negritude, todas é muita gente, mas a grande parte das pessoas que passaram e que ainda estão no Teatro Negritude tem esse livro como cabeceira. Porque aqui a gente entende, quando a gente quer entender os rituais de matriz africana, é muito bem escrito, gente. É lindo demais como ela escreve, como é poético, como ela coloca. Então, os ibejis, os abicus, e também, gente, a rebelião dos malês. Não se fala disso, gente. Então, é muito breve, né? Que a gente estuda na escola. Entende? Então, eu acho que para a gente entender como pessoa negra, a gente tem que entender a nossa história. Tem outra coisa também que é muito interessante, o modo como ela constrói essa coisa do racismo institucional, a diferença entre os crioulos, os pardos e os negros, né? O colorismo, né? Que seria? A questão do colorismo, assim, né? Os privilégios dos pardos que não deixam de ser escravos, né? E é muito interessante para perceber como isso se institucionaliza, né, nos tempos de hoje, né, para a gente discutir com mais propriedade o colorismo também, né? Sim. Causa muita polêmica essa discussão, né? Exatamente. Garota, tô tão feliz de te ver, saber que você tá acabando de ler o livro da minha vida, que agora vai ser o livro da sua vida. É da minha vida também. Nossa, que saudade. Que lindeza. Quando isso tudo passar, a gente vai poder se abraçar muito, muito. Com certeza. Aqui, vou chamar a Sara. Ela ficou lá esperando, tá bom? Comercial de Sara entrar. Beijos, muito obrigada por ter entrado. Até tchau, mais. Tchau. Tchau. Até. Gente, é maravilhoso. Esse livro é fantástico. É a coroação, é a minha primeira ação como produtora e atriz do Teatro Negritude. E que ação, porque é o livro da minha vida. Gente, vou chamar a Sara. Cadê Sara? Foi se arrumar maravilhinda para falar com a gente. Sara, eu não estou te vendo. Mas eu tô aqui, você me ouve? Eu te ouço. Uai, era pra estar aparecendo, porque eu te vejo. Você me vê? Eu te vejo. Kelly, você me ouve? Eu te ouço. Tô ouvindo. Já passei da metade, estou indo pro final do livro. E o que tem me chamado muita atenção para essa relação do colorismo é como a história é contada por essa outra perspectiva, né? Porque sempre nos colocaram num pacote só, como se fôssemos todos iguais, né? Quando a gente se entende negro de alguma forma, a gente começa, principalmente eu vejo isso dentro da universidade, uma busca por títulos onde essa opressão é minha, essa opressão é minha, essa opressão eu passo. Eu vejo isso muito também dentro dos discursos de alguns processos de militância na universidade, onde quando a pessoa se reconhece negro, ela entende o negro numa outra perspectiva e acaba não percebendo as vantagens que possui. E como esse livro vem desenhando isso e colocando, separando o joio do trigo e mostrando a violência que a gente sofre, né? A violência histórica e a pesquisa histórica que a autora fez também, que vai colocando os dados, os fatos que aconteceram como uma realidade preta, sobre as estratégias de sobrevivência que uma mulher preta precisa usar e que muitas vezes, dentro da leitura, a Kerrindê não chora, né? São momentos muito específicos onde ela consegue se entregar à dor e senti-la
né? Tipo assim, olha, desse momento eu tenho o direito de dar vazão à dor e chorar, porque nos outros momentos é só eu preciso seguir em frente, eu preciso seguir em frente. E deixa muito claro a violência do homem branco e da mulher branca, a violência da branquitude em relação ao negro e como ela se protege, como ela se acolhe, como ela se abraça, mas sobre também essa relação de fé e de ancestralidade, né? Que é algo que guia a gente, que é acreditar que a gente tem um caminho a ser percorrido, né? Existe um destino que vai ser traçado. E como nos é negado essa história, como nos é negado saber o que de fato aconteceu aos nossos, aos que vieram antes, e como a gente não conhece sobre os nossos corpos, sobre como a gente não entende, e eu falo sobre mim, não vou generalizar, mas como a gente não entende as relações das religiões de matriz africana. Porque dentro do que a gente vai lendo o livro, a gente vai entendendo os Jeje, os Nagô, os muçulmanos, os voduns e as várias e inúmeras manifestações religiosas que existiam para a gente chegar no que é hoje. A Umbanda e o Candomblé hoje. E aí todo mundo coloca num balaio como se tivesse... Foi isso aqui que aconteceu. Gente, ó, uma vida de morte, de sacrifício, de assentamentos que às vezes a gente fica num limbo sem saber. E como que os guias espirituais dela conseguem... E como ela escreve a coisa de forma que, em meio a tanta dor e tanta violência, existe uma saída, né? Eu acho que isso é o mais primoroso que o livro traz. É que existe sempre uma saída. Por mais dolorosa que esteja sendo, existe uma saída e a gente vai conseguir chegar em algum lugar lá na frente. Vamos passar por isso. Né? A esperança. A esperança pra gente. Gente, a gente chegou até aqui. A gente não é qualquer coisa, não. Para eu estar aqui como mulher preta, falando para vocês e vocês parando para me ouvir, muitos outros vieram antes de mim. Muitas outras mulheres, homens e mulheres, morreram para eu estar aqui falando hoje. Então, não é qualquer coisa. E conseguimos. Chegamos, sim. Estamos dentro da universidade. Isso é só o começo. Sabe? Só o começo. Eu te amo muito, viu, mulher? Também, referência. Te adoro. Vamos ver se tem uma pergunta aqui. Na sua opinião, qual a contribuição da obra para as religiões de matriz africana dentro do aspecto religioso histórico, já que os fundamentos do candomblé são passados de forma oral? Gente, eu não tenho tanta propriedade para falar de religiões de matriz africana. Eu estou começando um estudo agora, juntamente com o Teatro Negro Atitude. A gente toda semana estuda sobre os orixás. E aí eu não tenho propriedade para falar, mas através do livro eu passei a respeitar mais as religiões de matriz africana. Então, só por ter chegado para a gente aprender a respeitar essa religião que tem fundamento, tantas pessoas praticam a religião de matriz africana, tanto o candomblé quanto a umbanda, a gente tem que ter um respeito, sabe? A gente tem que respeitar essas pessoas. Então, eu acho que... Eu nem sei se eu te respondi direito, porque eu não me sinto com propriedade para falar mesmo. Mas Sara vai saber falar. Marcos Carvalho, também não estava vendo. Marcos, você quer entrar para falar um pouco das religiões de matriz africana? Marcos, tudo bem, parceiro? Beleza. Então, eu falei que eu não ia entrar, né, cara? Mas falou aí do candomblé, eu me cocei todo aqui. Sim, a tradição dos fundamentos do candomblé, elas são orais, mas, na verdade, tem muito material hoje em dia para ser lido, sabe? Inclusive, é uma preguiça muito grande que eu tenho quando as pessoas falam assim, porque a gente não sabe nada do candomblé, porque não tem como saber. Tem como saber, sim. Uhum. Tem muito material escrito, e quem quiser parar de dizer bobagem por aí, é só ler, né? É só estudar. É muito engraçado porque quando nós negros
não sabemos sobre alguma coisa que os brancos acreditam que é um conhecimento que todo mundo devia ter, eles fazem uma cara pra gente, tipo, nossa, você não sabe? Sabe? Um autor que eles acham que todo ser humano deveria ter obrigação de saber e tal. E a gente é obrigado a engolir as pessoas falando qualquer bobagem sobre as religiões de matriz africana, a gente é obrigado a engolir as pessoas falando qualquer bobagem sobre literatura negra, sobre cultura afro-brasileira, e eles falam, não, eu não sei, porque a gente não tem acesso. Tem muito material. Então, me incomoda muito quando as pessoas vão dizer que não tem como acessar. Tem como acessar sim, sabe? Tem que quebrar preconceitos. E também, se quiser aprender de forma oral também, os terreiros estão abertos. Não é uma perspectiva do candomblé essa coisa da conversão de religioso. Então, assim, você nunca vai ter um candomblessista batendo na sua porta falando, eu queria te convencer a aceitar o Oxalá na sua vida. Então, vai ao terreiro, conversa com as pessoas, ninguém vai tentar te obrigar a entrar para a religião, entendeu? Você não vai ser obrigado a fazer parte do candomblé porque você foi lá fazer uma pergunta ou outra. Conheçam as religiões de matriz africana, conheçam as manifestações, porque aí a gente pode abrir para o congado, para capoeira. Eu, nesse período de isolamento, já vi altas lives sobre esse assunto de várias pessoas diferentes. Então é isso, o conhecimento está aí, gente. A gente acessa se a gente quiser. E estou muito feliz de estar falando desse livro, porque ele tem essa característica, né? Ele é um romance, não é uma história que se baseia em uma história real, mas exatamente por isso tem esse poder mítico de ser uma história com tantas histórias reais, né? É um livro que não se pretende histórico, mas é um livro histórico, é um livro que traz muito da nossa história, né? Então, feliz demais. Eu também. Faz parte, né, das coisas que a gente tem estudado. Quando a gente está estudando, eu estava comentando com o pessoal que a gente está estudando os orixás. Sim. Que dentro do Teatro Negritude. E aí eu fui dar uma lida novamente aqui, né, para fazer a live. Aí eu vi quando a avó, ela vai pegar Xangô, ela pega Nanã e ela guarda, e os ibejis, e ela guarda para ela levar com ela para outra cidade, que ela tem que sair, né, correndo, fugida para outra cidade. E aí eu fiquei, gente, eu estudei Xangô, gente, a gente vai estudar Nanã, sabe? Tem esse conhecimento. Isso tinha para ela, porque podia levar nada, mas desse nada que ela não podia levar, ela deu um jeito de levar os orixás consigo. Exatamente. Importante, ela levou os ibejis, né? Também, eu vi, ela levou os ibejis. E é muito importante, sabe? Eu acho que é necessário, é cultural, é cultura. A gente tem, além de, quando a gente estuda, a gente passa a respeitar. Porque é aí que está o preconceito. O preconceito é aquilo que você não entende, que você não sabe. Quando você passa a entender, você passa a respeitar. Total. Né? Preconceito, né? Na raiz da palavra. Você não sabe do que está falando, mas não gosta assim mesmo e já criou um monte de opiniões sobre aquilo que desconhece. É preconceito. Exatamente. Valeu Massa demais, parceiro. Linda, agradecida. Valeu. Obrigada, viu? Vou chamar o Lico para falar um pouquinho do Teatro Negro, do curso que a gente vai fazer com ele. Nossa, lindo. Lindo demais, tá lindo demais esses encontros. Um abraço. Outro. Até mais. Até mais. Gente, teatro é esse lugar. Lugar de encontro, né? Eu vou chamar aqui o Lico. Maravilhoso para ele poder falar do curso de teatro que vai acontecer. Tô chamando você, Lico. Tá maravilhoso, gente. Teatro é esse lugar de encontro. Olha aí. Oh, e aí, salve, tudo bom? Lico. Salve! Vou tentar falar rápido, porque eu vim aqui para te ouvir, para te ver. Fique à né? vontade. O que aconteceu? A gente montou aquele espetáculo Pele Negra, Máscaras Brancas, adaptação do Frantz Fanon, e todo o processo
eu, quando percebi, era uma escola ou era um estudo em teatro negro. E a equipe também do entorno, maravilhosa. Desde o autor, o Aldri, a Anunciação, a diretora, a Onissagé, a Edileuza, preparadora de dança. Quando a gente percebeu, nós entendemos, e vou tentar falar em 3 minutos, tá? Que foi necessário criar ou renascer ator negro. Os atores que vieram trabalhar com a gente, foi uma seleção de mais de 150, lá da Escola de Teatro da UFBA, eles tiveram uma preparação para fazer o teatro do mundo branco. As escolas de teatro preparam para o teatro ortodoxo, né, branco, masculino. Então, foi necessário fazer o que eu chamo de escola de teatro preto, fazer esse nascimento deste ator e dessa atriz negros e negras. E a Onissagé foi fantástica, né? Criou lá o que eu chamo de roncó, a preparação de ator, mas através do roncó, e as 10 pessoas renascem no mundo negro, renascem como atores e atrizes negras, para poderem fazer o teatro negro. A gente começou a entender isto, que o corpo negro, se for formado numa escola que prepara para o espetáculo acabado do mundo branco, dificilmente ele vai conseguir executar o espetáculo que eu chamo inacabado, né, do mundo preto. E inacabado porque não existe esse mundo. O mundo preto, infelizmente, nós não o conhecemos. Ele não existe, mas nós queremos construí-lo. Então, a ideia dessa escola, e agora esses estudos, né, é reunir pesquisadores, professores, que atuam, artistas, que atuam no teatro negro, na pesquisa do teatro negro, para conversarem aqui na internet sobre o que vem fazendo, como fazem e qual é a ideia do mundo preto, do mundo negro. A gente vai abrir terça-feira, a gente atrasou, que tivemos um probleminha técnico, mas vamos ter um encontro com a doutora Leda Martins. Ela faz a abertura, né? Vai colocar o ponto de vista dela, é uma das pessoas mais respeitadas que nós temos. Ela é teórica, mas também é professora, dramaturga, iluminadora, tudo isso. E ela tem 2 livros fantásticos, Afrografias e também o Cenas em Sombra, né? Então a gente convidou a professora Leda, ela vai abrir na terça-feira. Depois a gente entra em sequência, são 14 professores, cada um com uma parte, né, do que a gente quer discutir. Por exemplo, o Tiago Romero, a pesquisa dele, o mestrado dele e os espetáculos é sobre as bichas pretas, né? Ele já dirigiu alguns espetáculos, inclusive a pesquisa vai aí dessa ancestralidade da bicha preta. A Onissagé, acho que todo mundo conhece, é o Teatro Preto de Candomblé, então ela vai discutir, né, como é que toda a carreira dela foi baseada nisto. Agora, vai ser pela tecnologia, a gente não sabe o que vai dar, o que vai acontecer. Estamos torcendo que dê tudo certo. A gente vai falar de performance negra, de história do teatro, vamos falar de Abdias, vamos falar de todo mundo. Vamos lá. Tamo junto, axé. Bora que a gente. Emoriou. Obrigada, Lico. Imagina. Tchau, querida. Tchau. Tchau. Vamos, Evandro, vou te chamar agora. Evandro lindo. Tiete, eu sou Tiete mesmo, sou apaixonado com o Evandro, o mestrado dele é fantástico, sobre teatro e negritude, ele vai poder falar um pouco mais sobre isso, e eu sou Tiete do Evandro, e tem um espetáculo, A Sombra da Goiabeira. Quem ainda não assistiu A Sombra da Goiabeira, gente, por favor, vá assistir. O Evandro, ele está
como ator. Nós temos também o Marcos Carvalho na direção, na dramaturgia e na musicalidade. E Kelly Espínola na produção. Olha que coisa maravilhosa. Ah, apareceu, Evandro! Você apareceu! Ai. Nosso santo é forte, meu amor! Eu acho que chamando alguma coisa assim. Mas, enfim. Tá todo mundo ouvindo bem? A Débora falou que estava travando. Apareceu. Renata, beijos. Marquinhos. Lico acabou de sair. Todo mundo que está aí. Brenda Maria Martins. Né, Denise Tourinho. Maravilhosa Lu Gonçalves. Então, eu queria falar, não vou demorar muito tempo, não, mas tempo que você precisar. Era só para Eliezer, beijos grandes. Era só para dizer, né, quanto eu fico feliz assim, por essa iniciativa do Teatro Negro Atitude, né, por todas as iniciativas. Né? Eu sou suspeito de dizer, uma delas é essa própria possibilidade de hoje você também fazer parte, né, do Teatro Negro Atitude. Eu acho que você vem a contribuir por demais, né, a todo o processo que o grupo vem vivenciando e vivenciará mais aí com a sua participação, toda a sua potencialidade, toda a sua plenitude, né, de mulher negra, de atriz negra nessa Belo Horizonte. Então, fico muito feliz assim por isso tudo. Feliz também de já iniciar, né, de você já iniciar nessa perspectiva de uma live, né, e sobre um livro que foi muito importante para a gente, assim, nesse processo, né, você falou alguns minutos atrás sobre o Abicu, né, que é o espetáculo, o antepenúltimo espetáculo do Teatro Negro Atitude. Então, você falava dele, né, que eu tive o prazer, assim, de dirigir, né. Então, o Defeito de Cor foi um livro que esteve muito próximo da gente, porque ele traz exatamente todas essas questões, né, que você também já disse, outras pessoas disseram, que é a ancestralidade, né? A ancestralidade, toda essa os valores civilizatórios, né, afro-brasileiro. Então o livro ele tem essa magnitude, assim, né? E além de ser de uma poética muito grande, né? Por mais que seja ele fale de momentos muito tristes, né? Muito tensos, e ela conta de uma forma belíssima, assim, né? De uma poética muito grande, todo o processo que ela vivencia e o quão forte ela é, porque de tudo que ela ressignifica. Porque se a gente for pensar naquele período, ela se torna uma empreendedora também, né? Então ela consegue fazer vários movimentos, né? Vários movimentos, inclusive se tornando uma grande empreendedora, uma mulher estratégica, uma mulher que contribuiu com a luta. Então ela foi estratégica. Então eu não sei se eu ouvi você falando da coisa da relação dela com o homem branco, mas eu acho que naquele exato momento foi algo estratégico, porque ela precisava daquele corpo branco para dar condições a ela a garantir a luta do povo preto e a toda a contribuição para essa luta do povo preto. Logicamente, e aí tem outras questões que a gente sabe, né, que tem a questão do preterimento, tem a questão do racismo, né, esse racismo que nos atravessa, principalmente nos dias de hoje, mas eu acho que naquele momento era necessário. Então ela foi uma mulher muito mais à frente do seu
tempo, porque ela foi visionária e ela sabia aonde ela precisava, quais eram as estratégias que ela tinha que fazer para garantir, né? Então eu acho que isso é de uma grandeza enorme, né? Então eu acho que isso é o que mais me deixa contente com este livro. Ah, gente, caiu. Gente, Evandro é mestre, ele defendeu o mestrado dele maravilhosamente bem e é uma pessoa ímpar. Voltou! Voltei. Então, não, vamos lá. O prêmio Leila Maria Martins, Denilson Torino está dizendo, né, do livro Transformar em um livro maravilhoso. Transformar em novela ou série. Eu até falava aqui, né? Eu tenho um tempo que eu acho muito interessante. Eu acho que dependendo de quem fizer, é perigoso. Porque a gente tem uma tendência no nosso país, tem uma tendência a um embranquecimento muito grande, né? E é uma romantização de uma dor, né? O livro ele é poético, mas ele é de uma usando até o termo que a Conceição Evaristo usa, de uma escrevivência, né? Ela fala de uma luta, ela fala de uma dor, ela fala de um ressignificado que não é romantizado, que eu acho que a gente precisa colocar, trazer isso à tona, inclusive para que a gente possa se repensar nesse lugar, que a gente possa se repensar nessa sociedade. Então eu fico, ao mesmo tempo que eu acho ótimo, porque é a nossa história, eu fico muito temeroso em pensar quem é que vai escrever, quem é que vai ser essas personagens, quem sairão. Eu fico temeroso. Ao mesmo tempo, né, a gente sempre fica nessa dubiedade, porque as pessoas, de fato, não conseguem traduzir, né, ou conseguem trazer esses elementos importantes aí da nossa vivência. Assim. E saber quem está por trás também, né? Quem são essas pessoas que vão estar por trás da câmera? Exatamente. Porque são pessoas brancas? Quem vai estar dirigindo? São pessoas brancas? Porque tem essas coisas, eles estão no lugar da fetichização dos nossos corpos que eles não conseguem compreender. Quando a gente fala da religiosidade, a gente não quer trazer a questão do exótico, do não sei o quê. A gente quer trazer uma outra perspectiva. Sabe? Sim, eu acho que isso que é o que as pessoas não dão conta. Por isso eu concordo com você. Depende muito de quem vai estar atrás das câmeras, depende muito de quem vai escrever esse roteiro, depende muito de quem vai atuar, de quem vai dirigir. Eu não vou ficar tomando mais tempo não, que outras pessoas já estão querendo falar. É só para parabenizar mesmo. Acho maravilhosa essa proposta. Eu acho que a gente pode falar de outros livros, né? Eu acho que a gente pode falar de outros, porque é igual você disse, né? São 27 anos do Teatro Negro de Atitude, 27 anos para além dos palcos, né? Trabalhando também a questão política, né? Política, a periferia, né? Trabalhando nessa perspectiva de uma arte periférica, do teatro periférico, desses corpos negros que ocupam esses lugares, né? Ocupando o centro da cena, né? Fazendo discussões sobre a poética e a estética desse corpo negro, né? Então, eu acho que tem muitas questões, são muitas questões que o Teatro Negro traz nesses seus 27 anos aí de estrada. Então, eu acho que tem essa perspectiva mesmo de trazer e projetar, sabe? Eu acho que o que é mais maravilhoso no Teatro Negro de Atitude é a possibilidade dele nos projetar, porque assim, hoje, né, eu posso falar, hoje enquanto hoje mestre em educação, mas foi o teatro que me deu essa base, né? Tâmara lá em São Paulo, com todo o seu trabalho musical,
Marquinhos, Lu hoje enquanto uma produtora negra, Regina, falei com ela há pouco lá em Portugal, Elaine, Rubens, Flávia, Daniela Anatório, Clécio, né? Clécio lá aqui em Nova Lima. Então, assim, o Teatro Negro de Atitude, para além de nos formar enquanto pessoas, né, entendendo de todo o processo das nossas negritudes, ele também nos projetou para o mundo. Né? Então, hoje eu sou diretor, e acho que isso que o Teatro Negro de Atitude possibilitou, para além de toda a construção política e todas essas aberturas para a cena negra que hoje acontece em Belo Horizonte, ele ainda fez com que cada um dos seus integrantes, e aí saudando, representou todas as integrantes, você é a mais recente integrante do Teatro Negro de Atitude, e esse salto, sabe? Eu acho que é isso. Parabéns mais uma vez. Beijos. Muito obrigada, viu? E licença e a sua bênção para continuar, para a gente estar juntos. Eu que peço licença e peço a bênção, a minha mais nova. É uma felicidade enorme estar aqui junto, para a gente estar, sabe, compartilhando mesmo, compartilhar na parceria. É muito lindo, sabe? A história do Teatro Negro de Atitude é muito bonita. A gente até estava levantando a hashtag Teatro Negro de Atitude sempre. Porque muitos anos de história, tem muita história, muitas pessoas passaram por aí. A gente é aquilombamento, é nós por nós. A gente tem que estar junto. É isso. Exatamente. Beijos. Beijo, lindeza. Gente, a gente está terminando a nossa live. Que dia lindo, não foi? Maravilhoso. Gente, encontros, lugares de encontros maravilhosos. Obrigada. Eu gostaria de agradecer mais uma vez Teatro Negro de Atitude pela oportunidade, pela abertura, pela parceria. Eu acho que essa é a palavra. Marcos Carvalho, muito obrigada. Luciana. Sexta-feira que vem, olha aí, sexta-feira que vem, Hibisco Roxo, de Chimamanda. Você que ainda não leu, você que quer saber um pouquinho, vai ser um bate-papo assim mesmo, do jeito que foi, e a gente vai falar sobre o livro de Chimamanda, Hibisco Roxo. Vamos finalizando. Um grande abraço para todos vocês. Valeu demais! Um grande abraço. Tchau, gente!